Teve um caso, talvez em relação a essa pergunta que você me fez, acho que o caso mais, embora esse do advogado tenha sido assim, acho que o caso maior que eu me deparei foi, eu estava fiscalizando um banco de investimento bastante relevante. Sim. E foi uma fiscalização bem difícil, que durou um ano inteiro. E aí, já estava no final, já estava concluindo, eu fui no banco e o advogado do banco que me atendia, tinha um funcionário só para me atender, tinha um funcionário desse banco só para me atender, só para atender as demandas de órgãos fiscalizadores, né? Ele perguntou assim, você já tem mais ou menos ideia do valor do auto de infração? Porque ele sabia que eu ia lançar. Aí eu falei assim, eu já tenho mais ou menos, mas falta ainda calcular os juros, né? Porque os juros de mora, botar no sistema, que o sistema calcula, não sei o que. Aí ele falou assim, eu estou perguntando isso, mas a gente sabe que vai ser um valor significativo, por volta de 500 milhões. A gente está ciente que vai ser por volta de 500 milhões. Aí ele falou assim, mas a grande preocupação dos sócios não é o valor, não são os 500 milhões. A grande preocupação dos sócios é se você vai fazer a representação fiscal para fins penais. Aí ele falou assim, você já sabe? Eu falei assim, não, isso aí eu ainda tô analisando os indícios para tomar a decisão se eu vou fazer representação fiscal para fins penais, ou seja, se eu vou considerar aquilo ali, além de uma infração à legislação tributária, também uma infração à legislação penal ou não. Um crime. Aí ele mandou a seguinte, aí que vem. Pois eles estão tão desesperados com essa questão que eles são capazes de fazer qualquer coisa para que isso não aconteça. Logo para você. Aí eu falei assim, tá bom, você vai receber a notícia minha. Saí dali já assim, se eu tinha alguma dúvida que eu ia fazer a representação. Agora eu tenho certeza. Ela acabou de acabar. E eu fiz a representação para fins penais e fiz o lançamento e pronto. Foi ótimo, porque se eu tinha alguma dúvida... Deixou ser... Foi. Nossa, cara. É isso. Caraca. Disposto a qualquer coisa, cara. E assim, porque, olha só, vamos... Eu acho que se a pessoa que falou isso pra mim tiver boa memória, estiver vendo, ele vai saber. A carapuça vai cair. A culpa foi sua. A culpa foi sua. Mas assim, obviamente que... Bom, estamos falando de um ato de infração. Nossa, é tão legal falar sobre isso, porque a minha mulher fala isso pra mim o tempo todo. Não, porque é o ato de infração, porque é a aduana, porque é a coana, porque é não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela já foi chamada de a rainha da aduana, porque ela conversava com todo mundo, ela conseguia convencer com argumentos, é claro, não com coisa, com base na lei. Fala assim, olha, mas isso aqui e tal, não sei o quê. Mas essa prerrogativa sua de colocar ou não na área criminal... Né? Assim, é uma prerrogativa sua. Você poderia ou não colocar. E assim, eu entendo que quando você vai fazer essa análise, você pensa também na condição da empresa. Se não for uma coisa realmente que vale a pena representar criminalmente, você pensa na condição dos funcionários da empresa, com o tipo de prejuízo. Como é que você tomaria essa decisão caso o cara não tivesse feito isso? Então, vamos lá. Ótima pergunta de novo. Eu não posso levar em consideração... Nessa minha decisão, a minha atividade, a atividade do auditor fiscal é uma atividade vinculada, eu tenho que agir de acordo com a lei. Sim. Quem tem discricionariedade é juiz. Então, se eu me deparar com fatos que envolvam fraude, simulação, conluio, que fique caracterizado uma atitude dessa, eu tenho que representar. Sim. Eu não posso pensar assim, mas tem 20 funcionários, até porque... não contamina. A representação fiscal para fins penais é na pessoa do sócio e não da empresa. É de quem causou aquilo ali, de quem cometeu o crime. E uma coisa que eu queria também fazer uma observação. Quando eu falo assim, eu fui analisar, na verdade, quando eu falo eu fui analisar, eu estou fazendo uma simplificação talvez indevida. Porque não só é um processo, como numa delegacia, pelo menos sempre foi a forma de eu trabalhar. Eu me recorro aos meus colegas, entendeu? Eu, quando eu vou fazer uma fiscalização externa, embora esteja só o meu nome ali no auto de infração que eu assine, de valores elevados, eu sou só o que registra, mas por trás de mim tem uma série de colegas que sabem mais legislação do que eu, que
que tem tempo para estudar e ficar lá dentro, de debater comigo, eu recorro à revisão técnica. Então, Sim. aquilo ali é sempre um time. É que nem num time de futebol. Eu sou aquele... Você é o Gabigol. Eu sou o centroavante que a bola chega dentro da área e eu cabeceio. Mas para a bola chegar ali, meu amigo, Sim. o goleiro defendeu, passou para o zagueiro. Isso. É um time inteiro. Sim, não, eu entendi. Mas é bom esclarecer mesmo isso. Porque a pessoa pode ficar achando, pô, o Paulo vai lá na empresa e... Não. Sim. Não, o Paulo entendi. é só dar o último toque. Entendi. Mas em casos específicos, você, muito embora isso você tenha essa obrigatoriedade de seguir a lei à ponta da risca, na ponta da caneta, tem algumas coisas que tem uma área cinzenta, como esse caso que você falou, né? Sim. Nesse caso específico, você analisa o que? Se você pensa, você não é o juiz, como você falou, você pensa, pô, de repente o cara fez sem querer, de repente o cara foi enganado, de repente o cara pensou uma coisa e fez outra. O que te leva, não nesse caso específico, obviamente, foi a tentativa da propina que fez você tomar essa decisão. Porque aí, obviamente, o cara tava de sacanagem desde o começo, né? Provavelmente. Mas o que você leva em consideração nesse caso específico? Esse gol levaria, né? No caso genérico, você quer dizer? No caso genérico. Ali, eu tenho que considerar se os elementos que eu tenho configuram a intenção de uma forma ilícita, evitar o pagamento do tributo. Tá. Isso eu tenho que reunir todos os elementos que eu tenho. É o dolo, né? Exato. É o dolo. Aí é fraude, se ele cometeu uma fraude, se ele estava em conluio com uma outra empresa. Então tem uma série de elementos ali que eu tenho que fazer essa análise e tomar essa decisão. Só que na hora da análise, como eu acabei de frisar, eu viro pro colega, que é amigo, que senta do meu lado e fala assim, cara, olha o caso que eu tô. O que você acha? Sabe, a gente tem essa troca, tem que ter. Órgão é um órgão vivo, cara. Você não trabalha ali sozinho, é que nem o Isaac Newton quando falava para ele, pô, maneiro que você descobriu. Não, eu estou apoiado em ombros de gigante, ou seja, antes de eu descobrir e postular toda aquela lei da gravidade e tudo mais, vieram vários cientistas junto comigo. Ali na Receita, eu estou apoiado em ombros de gigante que estão ali comigo e, cara, vamos nós. É um time. Antes de mais nada, também eu preciso falar para a galera se inscrever, para seguir as nossas redes sociais, @barbacast em tudo, menos no Twitter, que é @barbacast1, tá? E, bom, aqui embaixo, né, na resenha aqui, tem um link fixado de um curso chamado YouTube Sem Aparecer. Não necessariamente você precisa, tô falando assim para as pessoas, né? Não necessariamente você precisa criar um canal, aparecer ou não no YouTube. Mas dá para ganhar um dinheirinho lá. E aí, pô, o dinheiro que vocês ganharem no YouTube, vocês podem, por exemplo, pagar os impostos, né? É verdade. Não cometer problemas, às vezes pagar, como fala aquele negócio? Fiança, né? Em caso de... Enfim, vocês não vão fazer isso. Mas aqui embaixo tem o YouTube Sem Aparecer, o curso do Peter Jordan, para quem quer ganhar um dinheirinho legal na internet. Até mesmo ficar rico, quem sabe, né? O cara tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, tem outros canais. Então aqui embaixo tem. Sigam e vale a pena. E também tem aquela proteção de 7 dias. Caso você não goste do conteúdo, você pode pedir seu dinheiro de volta numa boa. Mas eu recomendo, depois que a gente começou a fazer, nosso canal só cresceu. Eu falei com o Paulo, né, para ele contar uma história aqui. No final da resenha ele vai contar, se der tempo, se tudo der certo, porque preparamos várias coisas aqui. Mas ele vai contar uma resenha aqui, vai contar uma história que pode ou não ser verdadeira. E lá no nosso Telegram pode ou não ter a resposta, para ver se é verdadeiro ou não. Então, se inscreva no nosso Telegram, tá aqui o link fixado. E lá vocês também vão poder saber aqui algumas coisas de bastidores dessa e das outras resenhas e saber das próximas resenhas também quando a gente estiver lá.